Olá, pessoal. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui em mais um episódio do C-Legends. E nessa noite aqui comigo, o meu grande amigo Marcelo, né, que juntamente comigo vamos ter aqui o privilégio, né, de entrevistar duas lendas, né, duas lendas aqui, caras que nos inspiram, e isso é pura verdade. Né? Conheço os dois, um já tive a oportunidade de trabalhar no mesmo grupo e o outro, a gente tem outros tipos de laços aí, né? Já há um bom tempo também tive a oportunidade de ser fornecedor, né? Numa época bem remota aí. Mas enfim, estão aqui conosco Cássio Matoso e o Sidney Barbosa. Muito obrigado, Sidney, muito obrigado, Cássio, é um prazer. Vou passar a palavra para vocês antes de apresentá-los melhor, mas só para deixar vocês darem aí um overview, né? Quem que é o Cássio e quem que é o Sidney? Olá, Sidney. Não, por favor. Você briga, é o C-Legend que tem preferência. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, agradecer ao Marcelo, ao Alex por estar aqui. Prazer estar aqui. Essa série de C-Legends eu já acompanhava desde o início. É muito interessante assistir e agora estar desse lado. Bom, eu trabalho com TI já há um bom tempo, né? A cor dos cabelos aqui já entrega. Comecei lá na área de tecnologia, na área de desenvolvimento, passei por algumas empresas, acho que 6 empresas, né? Hoje tenho uma posição de gestão da TI numa grande empresa de saúde e compartilhando aí informações com a equipe aí, com o time. Bom, também faço minhas as palavras do Cássio, agradecendo, né, a vocês. Estou muito honrado, na verdade, de estar aqui, né, junto com o Cássio, que é uma pessoa que é muito querida, né, querida minha. Também assisto aos episódios do C-Legend sempre que posso. Hoje de manhã estava até comentando um pouco antes, né, Cássio, que estava ouvindo ali o episódio extremamente inspirador, né, do Minier junto com o Marcelo. Então, estou muito honrado, na verdade, de estar aqui com vocês. Bom, eu também comecei como o Cássio, também comecei como desenvolvedor, né? Lá na época do 8-bit, né? Vixe, Maria. Né? Então, vim desenvolvendo softwares aí, analista e tal, e hoje também estou, né, já há quase 2 décadas gerindo equipes de TI, né? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado por fazer parte desse projeto. Estou muito honrado. Bacana. Antes da gente começar mesmo aqui, colocando a pergunta, Marcelão, fala pra gente aí, você se reapresenta, né, pra quem não te conhece ainda. Bom, Alex, nós já estamos aí no 5º episódio, né, pessoal? É sempre muito importante lembrar que vocês darem um cliquezinho aí, seguir a gente no canal, em todas as mídias sociais, né? Estamos aí no YouTube, estamos no TikTok, estamos no Instagram. Não esquece de curtir, dar um likezinho pra gente, que é muito importante, que o objetivo principal, vocês já sabem, é que a gente possa levar esse conteúdo para o máximo de pessoas possível, né? A gente vai bater um papo aqui com pessoas que têm histórias inspiradoras, que passaram muitas coisas interessantes na vida e que podem, em algum momento, estar em sinergia com o que você está passando agora. E a ideia principal é isso. Bom, Alex, estamos no 5º episódio. Sabe que hoje estou como CTO na empresa lá na Queima Diária, uma empresa que tem me apoiado muito, agradeço ela por isso. E o nosso projetinho aqui tá indo bem, né, cara? A gente fez o lançamento aí há pouco tempo dos nossos primeiros episódios e estamos sempre compartilhando muito aqui. Então é uma satisfação enorme estar com esse meu colega aqui, Alex Lara, que me deu a oportunidade de estar com ele fazendo esse podcast, o C-Legends, num modelo, numa roupagem diferente, que é um modelo de podcast, e a ideia é assim a gente estar caminhando junto nessa estrada aí, trocando muita informação, galera. Bom, bacana demais. Obrigado aí, Marcelo, obrigado, Sidney, obrigado, Cássio. Mas para quem está assistindo a primeira vez, qual que é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é muito simples, é inspirar pessoas por meio de histórias inspiradoras. Quantos de vocês, né, quanto de nós já foi numa livraria para comprar uma biografia, né, de um cara lá famoso, super famoso, que esteja vivo ou que inclusive já morreu, né, para nos inspirar? Nós acreditamos que as histórias que estão do nosso lado são biografias que podem trazer um aprendizado muito grande. Então, o objetivo nosso é pegar essas biografias,
né, trazer ao nosso conhecimento, né, e desmistificar. Porque a gente traz pessoas que são consideradas lendas, né? Se lendas é uma brincadeira, né? Mas a ideia é o quê? Mostrar que são pessoas normais, né? Pessoas comuns que tomaram decisões, que têm uma visibilidade grande no mercado pela posição que ocupam, ou pela posição que ocuparam, ou pelo que já representam, ou pelo que são, mas que, na verdade, nada mais é do que um resultado de escolhas, né? Resultado de escolhas. Então, o Cássio tem uma formação fantástica, né? Técnica, superior, de gestão, é assim também o Cid, né? Eles vão poder falar um pouco melhor sobre a história deles, mas nessa linha de inspiração, de biografia, eu vou passar vou seguir a ordem alfabética aqui, né? Mas a gente pode quebrar isso em qualquer momento. Queria passar a bola pro Cássio, perguntando pro Cássio o seguinte: ô Cássio, nós estamos falando aqui de inspirar pessoas, né? A gente se conheceu já tem um tempo, né? Tive a oportunidade, quando você estava na Manabi, né? Você era Mirabela. Mirabela, desculpa, Mirabela. Cara, não estou sabendo o nome dos meus clientes, tá vendo? Olha a situação aí. Cuidado, né? hein? Mirabela, mineração, né? Na época eu estava na Ativas, tivemos a oportunidade de tê-lo, né, como cliente, e foi um reencontro, né? Até aquele momento eu não tinha tido muito contato com o Cássio, mas eu sabia quem ele era, porque ele tinha tido uma história na Samarco, né? E meu pai foi contemporâneo, né? Embora os cabelos brancos, né? A diferença não é tão grande assim, mas meu pai já estava finalizando a jornada ali da Samarco, foram 30 anos, né, de Samarco, enfim, e o Cássio estava lá, acho que tinha pouco tempo, então a gente acabou tendo aí essa afinidade, né? Quando eu comentei laços, né? Tem a ver com isso aí, a gente tem alguns pontos em comum, né? Há muitos amigos em comuns aí dessa época de Samarco. Mas, ô Cássio, nessa sua jornada, que eu tenho certeza que foi muito fácil, né? Você vai contar para nós por que tem sido fácil assim. O que te inspirou, que tornou sua vida tão fácil assim? Conta para nós, qual que é o segredo aí, né? Como é que faz para ser esse cara que você é, alcançar o sucesso que você tem alcançado? Bom, realmente, né? A gente já se conhece há bastante tempo, já tivemos encontros para falar de negócio, para falar de outras questões, e então é um prazer novamente estar aqui. E tem muita referência do seu pai, que foi uma pessoa muito inspiradora na Samarco, ainda, né, é uma lenda dentro da Samarco. Até hoje, as pessoas que estão lá há mais tempo falam no nome dele. Bom, fácil não foi, meu amigo Alex Lara, né? Mas foi resultado, né, de uma construção de muito trabalho, muita persistência, muita serenidade, né? As coisas foram acontecendo, eu nunca planejei como que seria o fim, né, da minha carreira ou o momento atual, mas as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram acontecendo e, como você disse, a gente vai fazendo escolhas, né? Mas durante aí esse período todo, né, eu que venho da engenharia, né, na verdade eu não cursei no início a TI, sou um engenheiro mecânico, mas que nunca exerceu nenhuma profissão na área de engenharia, já comecei na área de tecnologia. Então, muito trabalho, muito estudo. Eu sempre fui muito interessado em questões de TI, sempre me despertou muita atenção na minha vida, né? E aí eu fui me dedicando, fui exercendo cursos, fazendo processos mais técnicos no começo. E por oportunidades, elas foram aparecendo, a gente foi aproveitando. E aos poucos eu fui migrando a minha carreira para a parte mais de gestão, né? Fui assumindo responsabilidades maiores. E aí uma coisa que me despertou muito no meio da minha carreira foi a questão de gestão de pessoas, né? Que no decorrer da sua carreira você vai percebendo isso, né? Então, de um técnico, né? De um cara que trabalhava na área financeira, de TI com engenharia, ou seja, uma mente extremamente cartesiana, né? Me surgiu essa questão de gerir pessoas e eu fui investindo bastante tempo e hoje eu acho que isso é um diferencial para as pessoas, né? O pessoal aí do marketing já descobriu isso há mais tempo, né? Então, a gente não pode tratar as pessoas no atacado, né? Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. O marketing descobriu isso muito bem e trata isso em vendas, né? Então, com pessoas de uma forma até mais diferenciada, a gente
tem que aprender a mexer com pessoas, e hoje um gestor, além dele por ele estar na área de tecnologia, tendo que conhecer bastante a área de tecnologia, que muda e evolui de uma forma muito rápida, é essencial que ele conheça também como gerir pessoas e colocar as pessoas certas no lugar certo. Perfeito. Tá vendo? Vamos lá, Sidney. Ô, Sidney, então, nessa mesma linha, né? Essa é uma pergunta inicial, né? Para a gente esquentar aqui, né, os motores. Para você, Sidney, o que te inspirou, né? Dentro dessa sua história, né, de construção, né? De inspirar. Você acorda, né? Acordou um dia e falou, pô, eu quero ser um head, cara, já sei tudo que eu preciso fazer, já tenho um mapa da mina aqui. Seguindo esses caminhos aqui, só vou ter sucesso. Enfim, vou lá conversar com o Cássio, pegar uma mentoria com ele, né? E ele vai me falar o caminho das pedras. Foi fácil assim para você também? Né? E o que te inspirou no dia a dia? Queria ter conhecido o Cássio antes, né? Mas enfim, né? Não. Claro, né? Essa é uma metáfora. Não é fácil para ninguém e não é fácil até hoje, né? Eu acho que para ninguém. Mas quando eu comecei, é uma história interessante. Primeiro que não tem ninguém de tecnologia, por exemplo, na família que pudesse ter me inspirado a seguir a carreira. Né? Por incrível que pareça, eu vi uma propaganda do colégio na televisão, falei assim, gostei. Falei, vou correr atrás e tal, e comecei ali, né, a minha relação com a tecnologia. Né, meu falecido pai, que é minha referência até hoje, ele já era líder nessa época, e todo mundo com quem eu me relacionava, só que não de tecnologia, meu pai sempre foi da área de seguros, né, e todos os liderados dele, assim, seu pai é uma pessoa que você precisa se inspirar. E meu pai, obviamente, sempre foi né, uma referência para mim, mas não nessa área, porque assim, eu comecei como técnico, programando, desenvolvendo software, né, não e muito para a área de seguros também, porque aí né, a clientela ali já era, o meu pai facilitou essas coisas, né, né, o conhecimento de pessoas que meu pai tinha, e comecei a fazer o desenvolvimento. De uma hora para outra, assim, larguei essa parada, vou mexer com telecomunicações, tem um pouco de relação, mas enfim. Fui ser peão de obra no Rio de Janeiro, emendando fibra ótica, olha pra você ver que beleza. Chique, né? Mas peão de obra mesmo, cara. Chegava no Rio de Janeiro, ali no meio da Avenida Rio Branco, descia a van, nossa, eu sou profissional de fibra ótica. Putz, que beleza. Peão de obra puro, mano. Enfim, né, fiquei um tempo e voltei para... E quando eu voltei para Belo Horizonte, essa experiência foi muito enriquecedora, né? Apesar de ser curta, foi muito enriquecedora. E eu voltei já para a tecnologia. Agora, dessa vez como analista, desenvolvi um projeto grande, né? Assumindo o lugar de uma antiga colega de faculdade e tal. Um abraço para ela, para a Norma. E ali começou, né, a minha experiência com a gestão, né? Não só de um time de tecnologia, mas sim dos analistas, dos programadores e tal, né, para esse projeto em um concessionário de máquinas pesadas, né, se puder falar o nome, mas enfim. Pode falar o nome, a gente não está cobrando, cachê, royalties, né? Um abraço pro pessoal da Brasif, que eu tenho muita... Minas Máquina? Não, Brasif, que era ali no bairro Califórnia. Ali, ok. Né? Enfim, e aí começa... Né, um abraço para a Norma, e aí vem muita questão de gratidão com as pessoas que te dão oportunidades ou que lembram de você, que se lembram de você em determinadas situações. Quando o antigo gestor da TI da Brasif saiu, né, para assumir uma outra posição, depois eu conto quem, ele falou assim, o Sidney pode me substituir. E aí foi a minha primeira experiência lá em 2000 com a gestão inteira de times de TI. E aí né, a gente foi galgando. Eu não esperava, para ser, né, voltando aí, vários grupos e tal, algumas passagens muito longas, outras nem tanto, mas são muitas passagens e
muita gente inspirando a gente de negócio, gente de tecnologia, colegas, o networking que a gente faz. Então tudo isso, cara, é muito importante. Eu sou muito grato a essas pessoas, né? Tem um caso do Cássio aqui também para contar mais tarde, vou segurar, porque senão ele não fala. Mas enfim, tem um pouco disso, né? Tem muita inspiração e tem muito feriado, tem muito carnaval, tem muito Réveillon, né, Cássio? Tem muita agachado debaixo da mesa, mexendo em cabo, tem muito servidor que você carrega no avião porque tem que fazer, então tem muito disso. É suor pra burro, é muito mais suor do que qualquer outra coisa. A galera não conhece o ACDC, né? Antes de cloud e depois de cloud, né? Antes de cloud era isso aí, ó. É verdade. Bom, eu ouvindo vocês falarem que eu obviamente que quando a gente vai contando a história, a gente vai relembrando, passando um filme, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes no podcast, mas eu também sou engenheiro de formação e minha carreira também toda formada no início com tecnologia, engenharia. E durante um período, talvez o que me credenciou um pouquinho mais a parte de gestão tenha sido eu ter conseguido conectar o negócio com a área de tecnologia, né? E fazer uma conexão entre essas duas coisas. Mas, inevitavelmente, você acaba, às vezes, vocês estavam contando, evoluindo, crescendo, e passa para um cargo de gestão. E aí, o nosso resultado já não é mais a configuração do roteador, do servidor, muito menos o cabo bem passado e crimpado, né? Na verdade, passa-se agora o seu resultado é por intermédio das pessoas e a gestão de pessoas, né? E vocês dois comentaram muito isso, né? Mas a minha pergunta é, e o mindset? Quando vocês mudaram? Falaram assim, poxa, eu tô saindo agora de um resultado que é estritamente meu, configuração de máquinas, pessoas, e agora meu resultado é por intermédio das pessoas, gestão de pessoas, né? Como o próprio Cássio falou. Quando é que vocês tiveram esse insight e começaram a trabalhar isso na carreira de vocês? Para poder inspirar e estar liderando pessoas, né? Bom, posso começar. No meu caso, como eu disse, eu nunca tinha tão desenhado assim na minha mente de como seria a carreira, né? E as coisas foram acontecendo, eu fui recebendo as promoções, né, técnicas de analista pleno, sênior, coordenação, e a cada vez mais a parte técnica ficava mais distante e a gestão e como você disse, uma coisa muito importante é conhecer do negócio, né? Ia chegando mais próximo. Então, as coisas foram acontecendo e eu fui investindo nisso, né? É preciso de estudar. Eu falei um pouco aqui, né, da minha motivação. Eu lembro que quando eu era criança, né, eu ganhava presentes e antes de começar a brincar, eu desmontava o brinquedo para saber como é que funcionava. Então, a minha curiosidade sempre foi muito grande de saber como as coisas funcionam. E você começar a entender de como funciona um planejamento estratégico da empresa e como a TI pode ser o diferencial nessas empresas de proporcionar, atingir esses objetivos estratégicos, foi me encantando, né? E, ao mesmo tempo que eu fui ganhando conhecimento nessa parte estratégica da empresa, eu senti que a dificuldade ou o segredo, né, era você não trabalhar sozinho, né? Você traduzir esse pensamento e esse objetivo da empresa para o grupo que trabalha com você e fazê-los entender, né, que há um objetivo, o objetivo tem que ser claro e todo mundo tem que estar entendendo qual parte, né, que pode ser contribuído, onde ela pode contribuir a atingir esse objetivo, né? Então, eu acho que o segredo é esse, traduzir o que a empresa precisa, né? Tanto na parte técnica quanto na parte de pessoas e fazer com que esse grupo esteja junto com você. No meu caso, o meu caso é bastante parecido, mas assim, no meu caso especificamente, a minha primeira experiência com equipes, na verdade, não foi na tecnologia, foi justamente nas obras. Então, a gente tinha um time realmente de emenda, lá, de obra de fibra ótica mesmo, né? O pessoal que passa o cabeamento, né? Os tatuzinhos lá que passam os cabos, vem a equipe de fibra, né, fazer as emendas, vem a equipe de teste ali junto com o cliente para entregar, para homologar, né, o trabalho e tudo. Então,
como isso precisa estar muito coordenado e, obviamente, a empreiteira precisa, né, ela precisa ali o mais rápido possível, né, receber, né, o ok do cliente para receber e tudo mais. Então, esse tipo de coisa foi a minha primeira experiência. Depois, quando eu voltei para Belo Horizonte para trabalhar na empresa de software, também com equipes. Então, né, eu estava à frente de um projeto onde eu tinha que lidar com programadores, eu tinha que lidar com pessoal de teste, tinha que lidar com cliente, né, e sempre pessoas, sempre os times. Então, eu, apesar de tímido, me relaciono muito bem, gosto muito de me relacionar com as pessoas, de conversar, de fazer amizade e tudo mais. Então, eu não pensei em um momento ou num estalo. Esse estalo nunca apareceu, né? Eu nunca tive esse estalo. Assim como o Cássio, as coisas vieram acontecendo, né? Os convites vieram acontecendo e ali, né, por estar junto com as equipes e junto com o negócio, né, o Cássio falou muito bem, a gente precisa... a gente é medido pelo quanto você faz o negócio crescer, né? Que coisa horrorosa, que frase horrorosa, né? O quanto você contribui para o crescimento do negócio, né? Então, tem ainda empresas, né? Por incrível que pareça, empresas grandes que ainda veem a TI, né, naquele modelo antigo ainda, como um centro de custo, como mal necessário e tudo mais, né? Como despesa, o que é eu fico muito chateado com isso, mas infelizmente, né, tomara, né, eu faço muito votos que essas empresas elas aprendam, né, isso o mais rápido possível, que TI. E a gente faz TI para o negócio fazer negócio, né? TI é o meio pelo qual muitos negócios acontecem, né? O meio pelo qual potencializa o negócio, o meio pelo qual as coisas acontecem, né? Muito legal. Eles são obrigados, né? Muita gente ainda se vê obrigada a investir em tecnologia, porque agora a nota... Um exemplo chulo, mas agora é a nota fiscal eletrônica, entendeu? Se é nota fiscal eletrônica, eu vou fazer um negócio aqui com o menor esforço possível, né? Com desk server e tudo mais. Meu Deus, padre. Mas enfim, né? Tem muita coisa nesse sentido. Então, tomara que a gente consiga, e tem muito a ver com a gente também, né, Cássio? A motivação, né? Eu acho que a preocupação maior é com o próximo passo, né? A gente não tem que preocupar em chegar num ponto específico. Vamos preocupar com o próximo passo, e fazendo ele bem, as coisas vão andando. Eu acho que, se eu pudesse dar um conselho, seria nesse sentido. Eu vou pegar uma carona nessa pergunta do Marcelo. Fiquei pensando aqui, escutando a resposta de vocês, né? Porque nós quatro aqui já começamos na posição, né, de sermos liderados, né? Tivemos líderes aqui, se a gente for perguntar, você vai lembrar dos líderes que fizeram muita diferença na sua vida, os que fizeram menos e aqueles que até contribuíram com ensinamentos de como não ser um líder, né? Todos nós tivemos aí. Mas aqueles que realmente estavam alinhados ao negócio, pensando realmente o que fazer, com certeza eles estavam de olho no time, por entender que cada vez que ele encontrasse ali no time pessoas que realmente conseguiriam assumir novas responsabilidades, era uma forma dele estar se desenvolvendo, que é o que o Marcelo também comentou, né, por meio das pessoas. E aí, na hora que você põe um boné de líder, nós colocamos um boné de líder, a gente percebe, né, que muita gente que é liderado não está pensando ainda em assumir uma posição de liderança, mas nós estamos numa posição de líder, a gente começa a observar. A gente vira e fala assim, cara... Aquele cara ali desempenha tão bem, seja na área de vendas, na área de marketing, desenvolve, mas ele tem uma habilidade com pessoas, né? Surgem às vezes coisas no cotidiano ali que as pessoas acham que ninguém tá vendo, né? Impressionante, né? O cara vai ali e desenrola, assim, né? E, por exemplo, no caso do Cássio, eu conheço um pouco mais, talvez, né? A gente teve muito bate-papo uma época atrás aí, né, Cássio? E assim, eu tenho certeza que esse jeito de lidar com pessoas, não fui líder dele, né? Nada a ver, mas o jeito que ele tem, aí eu não sei como é que você desenvolve isso, como é que você treina, talvez seja muito mais exercício de empatia, né? Talvez de família, de amizade, networking que está ali, que vai te influenciando. Mas eu não tenho dúvida que o cara que olha para o Cássio, habilidade técnica é muito mais fácil, né? É binário, né? Sabe ou não sabe e pronto.
Mas eu acredito que essas pessoas que assumem liderança é por legitimidade. Porque o líder vê que é o seguinte, cara, esse cara é um líder. Ele só não está numa posição formal de liderança, mas ele já é líder antes. Vocês acham que é assim também? Vocês ficam prestando atenção, olhando para as suas equipes, né? Pessoas que às vezes não estão nem com o clique que o Marcelo falou, mas fala, você já teve o clique para ela, né? E como é que você coloca para a pessoa, né? A pessoa está sempre preparada para isso, ou a pessoa não está preparada e se sente, às vezes, assim, incapaz de assumir, ou às vezes está preocupada, pô, tem fulano aqui que tem mais tempo de casa, entre aspas, do que eu, o cara vem me dar oportunidade, como é que eu vou administrar isso, né? Como é que vocês enxergam isso? Esse contexto é isso mesmo? Né? O clique, às vezes, vem do seu líder, ao invés de vir de você? E ainda tem um outro caso, que é o cara que tem certeza que tem o tino, tem o jeito para liderança e não tem, né? Assim, não tem outra... eu acho que para mim não tem outra forma a não ser o feedback, né? A gente conversar com as pessoas, né, ao tempo todo, tá ali junto com elas, às vezes com insights, às vezes no papo reto ali, numa sessão de feedback, você chama ele no cantão e fala assim, vem cá, vamos conversar um negócio aqui. Isso que você está fazendo nós podemos ter certas consequências assim, assado. Fazer o cara abrir a mente, abrir o seu conceito, às vezes, olha, conhece um pouco mais daquilo que a gente está fazendo, né? Que você vai ver que essas coisas que você está pensando, elas às vezes estão alinhadas ou não estão alinhadas com aquilo que você está imaginando para você. Então, como a gente falou aqui, como ninguém é igual a ninguém, não tem uma fórmula. Você não pode usar uma mesma fórmula, né, com todo mundo. Uns vão entender no papo reto, outros vão entender ali no rodeio, outros vão entender assim, dá um insight pro cara. E aí o estalo dele vem. Você me falou, o que você queria me dizer era isso, né? O que eu queria te dizer era isso. Então, assim, primeiro é você entender como a sua equipe, como o seu time funciona. Como ele funciona. Como as pessoas que relacionam com você ali, não só da TI, né? Como do negócio, funcionam. Por várias vezes, o Cássio, por exemplo, deve ter passado por isso também. Quantas vezes você enxergou fora da TI um cara que seria, assim, chave, né? Para te ajudar lá dentro do setor. Né? Eu acho que todo gestor de TI já teve situações como essa. Então, assim, é realmente você descobrir como aquela pessoa especificamente, que fórmula ou que forma, né, que aquela pessoa vai entender melhor aquilo que você quer passar, né? Obviamente, né, você tem que ter ali uma linha com muito respeito, com muita, né, obviamente com muita retidão, com muito respeito e com seriedade, né? Você vai fazer tudo isso. Então, assim, fórmula, eu sinceramente eu não acho que seja a ideal, mas, né, tá aqui o Cássio pode, né? Vamos lá, eu acho que com o tempo a gente acaba realmente desenvolvendo esse olhar crítico, né, de enxergar ali às vezes uma pedra bruta e sentir que dá para ser lapidada, né? Todo ser humano, eu acredito sinceramente que pelo menos a maioria dos seres humanos podem mudar, sendo corretamente direcionados. Então, muitas vezes a gente já achou aí uma que a gente pode falar, né, de uma brincadeira, de uma pedra bruta, e você precisa de saber exatamente aonde cortar, né, aonde tirar. Mas isso tem que ser feito com muita genuinidade, né, como você disse, tem que ser toques genuínos. Você tem que criar eu acho que uma empatia, uma conexão com as pessoas, para elas sentirem que você está ali para realmente contribuir. Uhum. E dando exemplos, né? Como você falou, usando ferramentas de feedback e de feed forward também, né? Muita gente fala em feedback, mas é interessante você dar a dica. Cara, por que você não tenta ir por ali? Mentoria, né? Mentoria. Vai testa fazer isso. Cara, depois você me fala como é que é. É aquele insight, né? Sim. Acho que usar de arrogância ou não está mais na moda. Hoje em dia,
os jovens trabalham, né? Essa onda que está vindo aí nova, eles trabalham de forma genuína, eles trabalham por empatia, né? Muitas vezes eu já encontrei profissionais que não estão de acordo com a política da empresa e eles não mais reclamam, não xingam, eles simplesmente vão embora e vão procurar, né, o lugar onde eles acham que realmente é o lugar deles, né? Então, usar de muita empatia, muita humildade, ser genuíno e ter a real gênio de realmente ajudar, de ver as pessoas crescer. Eu fico feliz, eu já tive muitos profissionais que, né, eu vi começar lá atrás e eu tive a oportunidade e a chance de dar algumas dicas, né? Essa semana mesmo aconteceu de eu ir num evento e uma pessoa aí um profissional que hoje está numa posição de liderança, deu uma palestra maravilhosa, citou meu nome e fiquei muito orgulhoso de ver como ele cresceu, né? Então é isso, é ter genuinidade, humildade e às vezes se colocar na posição e dar aquela diquinha que vai lá, cara, tenta fazer isso, você consegue, né? Às vezes a gente não acredita que consegue fazer as coisas, mas vai lá e tenta. Eu falei, inclusive, no início que eu tinha um caso do Cássio, né? Então eu acho que até cabe agora. Tô curioso de saber não, o que quando eu saí lá do quando eu saí lá do Grupo Séculos, né? O Cássio foi uma das primeiras pessoas que me ligou. Assim, foi, pô, o que aconteceu e tal? A gente conversou por várias vezes e assim, a gente conversava assim regularmente, né? O Cássio me ligava, eu ligava para ele, falei, pô, tá acontecendo isso, pô, parabéns e tudo. A gente troca, né? Agora hoje até que nem tanto, né? Mas assim, o Cássio, ele se preocupa realmente, né? Não, no caso específico não foi com sua equipe, mas com pessoas. Então isso você vê, né? Você vê que ele está preocupado, né? Que é uma preocupação que é legítima. Agradeço, né? Aqui né? Vamos dizer, para a internet, né? Muito obrigado pelo carinho. A TI de Belo Horizonte, né? A gente está aqui, é um grupo que todo mundo se conhece e eu acho que tem uma coisa muito legal na TI de outras cidades também, de outros lugares, que não há concorrência entre as pessoas. Às vezes você trabalha em grupos que são concorrentes, mas os líderes de TI ou as pessoas que trabalham de TI não são concorrentes, elas gostam se ajudam, de trocar né? experiência, elas se ajudam. de ajudar, lógico que, né, preservando todas as informações, mas não custa você dar uma dica, né? Ó, cara, já fiz um teste ali naquele sistema, ou apliquei aquela solução de firewall que ficou bacana. Então, é muito legal isso e todo mundo ganha, né, com isso. Existe o segredo do negócio, mas o segredo, né? Esses, obviamente, a gente não pode falar de jeito nenhum e tudo mais, mas essa troca de experiências, bicho, ela é riquíssima. Você não pode deixar de jeito nenhum, né? Vamos dizer, em um evento ou numa troca, numa conversa, num bate-papo como esse aqui, que você não tenha um insight, pô, que você não consiga tirar um insight, pô, mas essa experiência aqui e tudo mais, isso aqui pode ser interessante. Outro dia eu ouvi uma história que eu acho que é interessante. Duas pessoas, né, de fazendas diferentes levaram um produto, uma fruta. Né? Então, se você leva uma maçã para encontrar com outra pessoa, se você trocar uma maçã com a outra, cada um sai com maçãs diferentes, mas cada um sai com uma maçã. Mas se você levar uma ideia, né? Se cada um levar uma ideia, os dois saem com duas ideias. Então, essa troca eu acho que é lucrativa para todo mundo. Ela é riquíssima, não dá para abrir mão disso, sabe? Não dá para abrir mão. É por isso até, vamos dizer, que eu sou até muito habituê desses eventos e tudo mais, dessas palestras, dessas coisas todas, porque eu me alimento muito de insights ali, entendeu? E não só de ferramentas ou de tecnologias ou de nada, de experiências. Né? Conversar com as pessoas, um bate-papo assim e tal, pelo menos funciona para mim. Pode não funcionar para todo mundo, pode não funcionar para o Cássio, pode não funcionar para mais ninguém. Como eu falei, ninguém é igual a ninguém. Mas assim, para mim funciona bem. Então, eu tiro muitos insights dali, né? De
casos, ou num bate-papo de uma cerveja e tudo mais. Eu bebo muito pouco, justamente para isso, para aproveitar. Mas, assim, eu acho isso impagável, realmente muito interessante. Bom, legal. Eu ouvindo vocês falando aí, também fiquei pensando em algumas coisas bem interessantes também que eu vivi. Eu queria comentar sobre esse aspecto, né, Alex, que você acabou perguntando, de olhar às vezes o seu time, identificar alguém que possa ter algum soft skill, alguma coisa que possa estar até te substituindo ou até, né, fazendo a sucessão, né? Geralmente é isso. Então, hoje, obviamente que é muito importante a gente entender quais são os soft skills, quais são as habilidades que são necessárias para as pessoas de gestão, para que você possa potencializar, né? Eu acho que isso é importante. Agora, eu aprendi um pouco disso nesse período que a gente vai crescendo, porque eu tive líderes importantes que, durante a minha trajetória, soube cortar a parte certa e lapidar, né? Que nem o Cássio estava falando. E então hoje talvez eu tenha uma certa habilidade de olhar para os meus liderados e às vezes identificar um cara que tem um perfil ou um profissional, né, que tenha características de liderança, talvez porque eu tive a experiência e passei e troquei com líderes que foram inspiradores para mim e que obviamente me ensinaram e me mostraram durante a trajetória. Então, essa é uma habilidade importante do líder hoje, né? De estar próximo dos liderados. O feedback que vocês trouxeram, eu sempre falo isso aqui, eu acho que é importante, é um ato de carinho, né? Com aquele para quem você está dando, é uma muito oportunidade, né? Muito mais para você, eu acho que é muito mais para quem dá. Para quem dá o feedback do que para quem recebe, assim, eu tenho isso para mim, sabe? E quem consegue abrir, às vezes, a mente para isso e receber, né? Depende também do interlocutor e de quem recebe. Claro. É assim, porque é uma gestão, é uma oportunidade de crescimento para os dois lados. Sempre isso. Eu acho que isso é muito importante. E então eu vivi essas experiências e quando eu vi vocês falando, eu queria que vocês comentassem o seguinte, e foi tema recorrente para vocês, o tema da gratidão, desse reconhecimento, né? Eu, na minha carreira, tenho várias pessoas que eu tenho um carinho enorme. Já falei em outros programas aqui, o Alex é uma delas, mas eu tenho várias pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, né? Uma frase muito interessante que eu gosto de Newton, que é: se enxerguei mais alto é porque apoiei em ombros gigantes, né? Porque eu tive pessoas que me deixaram apoiar, que me ensinaram e deram o caminho, igual o Cássio estava falando, não, vai para cá e tal, olha para lá, pensa um pouquinho para você poder fazer. E eu tenho esse respeito, esse carinho, essa gratidão, né? E vocês também comentaram, quando a gente recebe o feedback disso, quando alguém fala, poxa, eu me dei certo aqui porque você deu aquela dica, eu te ouvi e foi legal, talvez seja o maior pagamento pra gente, né? Satisfação, felicidade, uma série de sentimentos que às vezes eu nem sei expressar aqui, mas quando você recebe um feedback desse, é muito gratificante, né? Eu queria que vocês comentassem isso um pouquinho na trajetória, quem foram essas pessoas e que vocês têm gratidão e quando alguém que vocês puderam liderar ou puderam influenciar te dão um feedback, o sentimento, né? Pode ir. Por favor. Bom, sim, é interessante porque eu citei a minha história, né? E no momento eu acho que eu comecei a fazer a transição do técnico para um momento mais de gestão. Eu realmente recebi alguns feedbacks negativos, tá? E aí eu passei por aquele processo que eu acho que todo mundo passa. Primeiro é a negação, né? Fala, não, isso não sou eu, não, né? Eu acho que esse é o primeiro momento quando você não sabe que não sabe, né? Com o tempo você desperta e fala, cara, pode ser que sim, né? E isso é um processo, né? Você vai amadurecendo, depois, cara, é isso mesmo, né? Eu acho que quando você dá esse clique que você fala, putz, o cara tinha razão, né? E o que fazer para mudar, né? E aí você vai procurando. E aí hoje eu vejo, né, que feedbacks que eu recebi, que na época foram duros, né? Ó, cara, você não tá fazendo isso certo, você não tá indo pelo caminho
que eu te indiquei, poxa, esse cara tá louco, né? Mas com o tempo a gente vai amadurecendo essa ideia, então você ter essa mente aberta, né? E a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então a gente tem que ouvir. Ouvir é uma arte, né? E sempre estar aberto para essas transformações. E às vezes esses processos eles não são rápidos, né? Passa da negação, da aceitação, do reconhecimento, né? E você vai construindo esse caminho. E aí novas coisas vêm, né? É um ciclo. Então, eu acho que o processo é esse. É ouvir, descobrir como traduzir isso em ações e fazer acontecer e aprender de novo. Legal demais. É a dor do crescimento, né? Porque muitas das vezes esse feedback, às vezes um feedback, né, duro, um feedback mesmo, porque tem muita gente que não sabe dar, Mas é a dor do crescimento, né, Cássio? Aquilo você vai remoendo, em alguns momentos você vai remoendo aquele negócio, como o Cássio falou, assim, poxa, vem a negação, depois vem a dúvida, né? Vem a certeza e como é que resolve, né? Muito bem, já que eu sou assim, como é que resolve, né? Como é que eu posso... Tá, muitas das vezes, né? Eu também recebi feedbacks muito duros em determinados momentos. Cara, não é quantas vezes você cai, né? Quantas vezes você levanta, né? Você se levanta para buscar, né? Então, cara, é muito como o Cássio falou. Eu faço minhas as palavras dele. Você busca ali, né? A vontade de melhorar, a vontade de fazer diferente e a vontade de estar inserido ali plenamente, da forma em que você... onde a sua performance mais... como eu posso performar mais, como eu posso tirar mais daquilo, né, Cássio? Como a gente pode tirar mais, né, vamos dizer, daquela dúvida, daquela opinião, né, daquele feedback que você recebe. E assim, eu tenho uma história muito legal, assim, que... Eu recebo de vez em quando mensagens de antigos colaboradores que trabalharam comigo. Falei, poxa, que coisa, tal, principalmente, né, recentemente. Você vai se recolocar rápido, você é uma das melhores pessoas com quem eu já trabalhei e tudo mais. Isso pra gente é legal, né? Saber que você faz parte, né, da vida profissional de uma pessoa, né, Cássio, é muito legal. Esse caso específico é o seguinte: teve uma pessoa que eu fui obrigado a desligar, né, e uma pessoa tecnicamente muito boa, mas não tinha o relacionamento interpessoal dele, né, não atendia. E logo depois ele virou e escreveu: o Sidney é o melhor gestor com o qual eu já trabalhei na vida, na época. Depois de ser desligado por mim. Então, o cara entendeu, eu vejo, né, isso como um negócio muito positivo. Porque se ele entendeu, né, que aquilo que aconteceu com ele, né, não foi um negócio, nada pessoal, foi pro bem dele. E hoje ele é gestor, né, e está muito bem. Espero, né, um grande abraço para ele. Pessoal, eu queria chamar a atenção nisso aqui. Esse aqui acaba sendo o nosso propósito, né, do C-Legends, né? Inspirar pessoas. Então, olha só, a gente está escutando aqui pessoas diferentes, com experiências diferentes, mas que vivem situações muito similares, né? Quer dizer, de receber um feedback que às vezes vai de encontro, né? É uma pancada que você leva, que você não estava esperando, você estava achando que o cara ia lá te elogiar, julgar, né? Te dar um aumento. Dói muito. Ia te dar um aumento. Esses doem muito. Né? O cara te dá uma enquadrada, né? Então, primeiro eu queria chamar a atenção, né, aqui do objetivo do C-Legends, né? Dá para aprender com a experiência dos outros e evitar alguns sofrimentos. Não é evitar o feedback, mas evitar o sentimento de desânimo, né, ao conviver com isso, porque faz parte da formação de todos os profissionais que estão aqui, né? E dizer para vocês dois, assim, eu particularmente, né, quando convidei vocês,
alinhado ao Marcelo, as pessoas que eu convidar, eu falei, cara, eu vou chamar pessoas que me inspiram. Então, assim... Não, mas aqui, e eu não tô falando isso para julgar. O Cássio eu conheço bem, a gente conviveu uns 3 meses, quase toda semana, né, Cássio? Tivemos uma convivência assim. Então, você tá, às vezes, ali numa relação ali, até com bonés diferentes e tudo, mas você tá sendo inspirado, né? Você tá aprendendo. O Sidney, eu convivi com ele numa empresa do mesmo grupo, né? Então, assim... e eu já aprendi também, e tenho certeza que quem está aqui já aprendeu, que o que importa não é o cargo da pessoa, o crachá que ela vai receber, porque se você se agarrar ao seu cargo, você vai ter uma decepção tão grande quando você sair daquela empresa. Não é como ela está, é como ela é, né? E aí, cara, pelo que ela vai acontecer? Você vai perder um tanto de coisa, porque está atrelado ao cargo, e se você não tiver construído relações de verdade, você vai sofrer. Então, eu estou chamando a atenção nisso, porque assim, isso... vale muito dinheiro, e talvez as pessoas não entendam. Mas dentro... E aí eu queria botar a pergunta, né? Que às vezes eu... Mas Alex, só para complementar isso para você falar, e você está falando muito bem isso, e aí está a oportunidade. Você estava falando, mas para deixar um item claro. Todos nós passamos por feedbacks extremamente difíceis. Eu já até falei em outro podcast aqui que passei por todo esse processo da negação, da dúvida, depois da certeza e da mudança. Então, todos passam. E muitos, às vezes, quando recebem isso, desistem ali, naquele caminho, ou param, ou acham que está tudo ruim. Eu não parei quando eu tive um feedback extremamente positivo de uma promoção e de uma colocação. Não achei que era o melhor nesse momento. E nem achei que era o pior quando eu tive o feedback extremamente difícil, mas todos passam por isso, e eu queria deixar isso bem claro, porque foi o ponto que você trouxe, cara. Perfeito. Acho que é importantíssimo ressaltar isso. A motivação e a persistência são itens importantes na carreira de qualquer profissional, né? Não existe crescimento sem dor, né, Cícero? Você falou aí. Crescimento sem dor não existe. Não, mas desculpa te cortar, cara, era para colocar isso. E a ideia era essa mesmo, né? Mostrar que faz parte da vida, né? Mas eu estou colocando isso, voltando, mas por causa de uma outra variável que acaba acontecendo nas pessoas, e eu já passei por isso sem eu perceber, e aí tem um pouco a ver com o que o Cássio falou, né? Quer dizer, você tem a incompetência inconsciente porque você não sabe que não sabe. E às vezes o cara chega e te dá o feedback, como você nem sabia, né? Daquilo, você toma um susto. Depois você vai para o estágio de uma incompetência consciente. Pô, agora eu sei que eu não sei. Pô, aí você vai fazer um plano de ação para transformar isso numa competência consciente. Pô, vou estudar, vou desenvolver. E qual que é o must desse ciclo? É você transformar isso numa competência inconsciente, né? Criar uma sinapse nova, né? E depois de insistência, né? Aí os estudiosos aí de neurociência, eu gosto muito do assunto porque meu filho é especial, né? Vocês sabem disso. E aí, neuroplasticidade é um negócio que eu leio, estudo muito, porque há um tempo atrás você escutava o seguinte, pô, o cara que danificou o cérebro ali, no caso meu filho teve mais de 15 convulsões por hora, aí eu escutava lá atrás, cara, já era, fritou neurônio, você tem uma quantidade máxima de neurônio, era assim um discurso, né, da medicina. Mudou muito rápido. Tem quantidade de neurônios, cara. Você tá de cada momento que é um micro-ondas ali dentro, você botou o cérebro, cara, tá matando, vai diminuindo. Esquece. No dia que eu sentei com uma neurologista, falou assim: o cérebro do seu filho ele é plástico. Você pode desenvolver, como se fosse um músculo. Né? Você pode desenvolver se você trabalhar da forma certa. Então, eu fui entender essa questão de sinapse, quanto tempo que demora uma sinapse, né, para você formar uma nova sinapse, sair do piloto automático ruim, tem um esforço. Tem um esforço. Não é simples. Mas dentro desse discurso aqui, né, tô me alongando, em alguns momentos, o tiro acaba sendo pela culatra. Em vez daquilo ali virar um fator de motivação, a pessoa se apega àquilo, e eu já fiz isso, né, onde eu estava, de me colocar numa posição de coitado. De vítima. De vítima, de coitado. O que vocês acham, assim, né? Que impacto que uma pessoa, né? Eu não quero colocar a minha experiência nisso, eu queria ouvir vocês, né? Qual que é o impacto que uma pessoa que se coloca numa posição dessa
por mais que ela tenha na cabeça dela todas as justificativas para fortalecer aquela posição de vítima, né? Qual que é o impacto que isso traz para a vida dela? Isso é bom? É ruim? Como é que vocês enxergam isso? Bom, eu, assim, no mundo corporativo, se fazer de vítima é muito perigoso, né? Eu acho que é muito perigoso, porque quando você começa a se comportar como vítima, né, você começa até mesmo inconscientemente, a poluir aquele ambiente inteiro, né? E é papel do gestor, inclusive, cortar isso quanto antes possível. Não estou dizendo cortar a pessoa. Às vezes, até uma nova conversa, um outro feedback, não em sessão, mas um outro feedback, uma outra conversa com essa pessoa, vai fazer com que ela tenha um outro insight. Às vezes, não tem jeito. Ela vai se fazer de vítima, você conversa com ela, se faz de vítima ao quadrado, e aí você tem que tomar determinadas medidas. É papel do gestor isso, né? São os ossos do ofício e o risco do negócio, né? Mas assim, acontece também das pessoas, né? Das pessoas também se tocarem. Eu falei assim, isso não vai adiantar nada, né? Só vai agravar a sua situação. Pô, você está se sentindo vítima? Muito bem. Vamos resolver o negócio. Por que você não quer ficar vítima? Vamos resolver o negócio. Entendeu? Às vezes, se você não quiser, também não tem problema, né? Vamos também, a gente resolve de uma forma ou de outra, a gente resolve o negócio. Precisa resolver. A questão do vitimismo, quando você entra nesse mundo, nessa seara, você inconscientemente está dizendo para o seu cérebro, não está comigo a solução. Eu não posso fazer nada. Né? Falou tudo. E não dá. Tudo tem solução. Então, ao invés de entrar numa posição de vitimismo, o que eu posso fazer para melhorar? E às vezes a resposta não está só com você. Ou a parte da resposta está com um ou está com outro. Mas você partir para a ação, te tira do vitimismo e daí a pouco o resultado está aí, né? Então, sim, a resposta pode estar com você, sim. Às vezes ela pode não estar toda, mas vamos procurar? Vamos correr atrás? Né? Eu sou vítima, eu não posso fazer nada. Cruzei os braços, não está comigo. Não é assim. Tem que ter uma solução. Isso é muito perigoso, realmente muito perigoso. Então, eu acho que o principal é isso, é a ação. O vitimismo, ele te congela, você fala para o seu cérebro, não tem solução, eu não sei o que fazer. Eu acho que o oposto disso é ir para a ação. E aí eu quero provocar um pouquinho, né? Acho que é importante pra gente talvez extrair o máximo possível, porque às vezes a gente pode falar isso do vitimismo e talvez de delegar a solução ao terceiro, né? E se travar e não andar. Mas vocês tiveram na vida de vocês um momento que se pegaram no quadro de, tô me colocando como vítima aqui e pensou como sair? Claro, e saiu? Claro. Como foi isso para vocês? Muitas vezes eu já recebi desafios que por dentro eu congelei, né? Como é que eu vou fazer isso? E o interessante que eu já tive gestores que eu acho que isso é uma coisa legal de líder, né? Que o Lara falou. Às vezes as pessoas, quando elas têm esse olhar de líder, elas encontram qualidades em você que você ainda não viu. Então, muitas vezes já me foram confiadas tarefas que a pessoa que me delegou, né, sabia que eu conseguia, mas eu ainda não sabia como. Então, houve aquele congelamento inicial, mas essa automotivação, né, e essa vontade de fazer as coisas te tira dessa situação de vitimismo e a ação faz você ir procurando. Às vezes, o primeiro caminho que você procura não é o certo. Geralmente não é, né? Mas você caminhando, você vai entendendo a situação e corrigindo o caminho até chegar na solução. Então, acho que a chave aí haja. Não se preocupe em fazer certo da primeira vez, mas haja. Com o tempo, você vai achar a solução. Eu coloquei isso, né, porque a gente vê hoje muita cultura do erro, né? Pelo menos as startups estavam muito nisso, né?
Estava até falando que aquela questão tá uma discussão muito grande agora no meio das startups, né? Por causa de algumas quedas, né? E de resultados de empresas. Porque esqueciam, né? Era old school quem estava olhando a última linha, né? Tinha dinheiro, vai fazendo. E aí a gente vê muita cultura do erro. E quando você tem a cultura do erro, as pessoas não estavam muito preocupadas em assumir os seus erros. Estava mais fácil assumir erro, porque existia até, errar faz parte. Pode errar, vamos errar, né? Era assim, beleza. Errou. Mas quando você não tem essa cultura, normalmente quando você se coloca numa posição, pelo menos a minha opinião, né? Eu estou só fortalecendo aqui a argumentação. Quando você coloca nessa posição, normalmente você está botando a culpa, você está criando uma culpa, né? Ou um erro na outra pessoa. E aí você perde a grande oportunidade que o Cássio colocou ali, que, na minha opinião, você se destacaria fortemente para o seu líder, que é uma pessoa que tem iniciativa ou proatividade, né? De, diante de uma situação, você se movimentar e não estar congelado e ir lá resolver. Mesmo que você inicialmente esteja se sentindo uma vítima, né? Porque o tal do vitimismo, ele é um sentimento. Às vezes, se você parar e racionalizar, você vai ver que você está errado. O seu cérebro vai falar assim, peraí, cara, eu estou sentindo isso, mas não é isso. Então eu vou fazer isso aqui, cara, porque eu vou me dar bem, né? Porque eu vou aproveitar isso como uma oportunidade. E aí, voltando à pergunta, dificuldades, problemas, situações, são oportunidades para as pessoas né, se lançarem, né, conseguirem mais espaço? Como é que vocês enxergam isso? Cara, depende muito da característica da pessoa. Tem gente que vai congelar e não vai se mexer, porque a questão do congelar, igual o Cássio falou, tem coisas assim que a gente vai realmente congelar até hoje, mesmo com a experiência que a gente tem e tudo mais. Pô, eu vou dar um exemplo agora. C-Legends, eu tava ali, ó, tava tremendo, porque, enfim, né? Agora, como é um bate-papo, tá muito legal, muito formal, a gente acaba acaba relaxando e, vamos dizer, espero que a contribuição esteja sendo legal. Mas, enfim, o fato, né, do congelamento ali, né, desse congelamento que o Cássio citou aqui, ele é comum, ele é humano, né? O fato é como você sai dele, né? A questão maior é como você vai sair dele. Tem gente que vai sair sozinha, tem gente que precisa de um estalo, tem gente que precisa de um empurrão, tem gente que precisa de uma voadora, né? Então, e a gente, como líder, às vezes sabe o que precisa, como que aquela pessoa vai sair. E tem gente que realmente não sabe como vai sair, né? Ela precisa, né? Eu mesmo, enquanto gestor, a gente pede opinião, né? E vamos dizer, dos seus líderes, dos seus liderados, você precisa escutar a sua equipe no dia a dia, para saber, né? Para a gente deixar claro o que está acontecendo, para onde vai a empresa, e ao mesmo tempo, né? Qual é o rumo da equipe, vamos dizer, o rumo que a gente precisa tomar, né? Então, eu acho assim, e não só, né, do time, mas também de pares, de colegas. Eu tô precisando eu tô com uma situação assim, assado, né? Como é que você passou por isso? Como é que você resolveu isso? Sabe? Então, assim, pegar as opiniões, conversar, né, com as pessoas. Eu, mais uma vez, né, além de falar muito, eu também gosto de escutar muito, né, para ter ali ideias e insights de como resolver alguma coisa. Muitas vezes a gente não precisa de reinventar a roda, né? Não, às vezes os problemas já existem soluções, mas é legal a gente considerar o problema como um desafio, né? Não enxergar o problema como um entrave, mas como um desafio. Como eu vou superar aquilo? É muito importante a forma que você conversa com o seu cérebro, né? Se você fala, estou com uma barreira intransponível, você já está se limitando a passar. Mas quando você fala, como eu vou vencer aquele desafio? Você vai vencer. Só falta o como. E, como eu falei anteriormente, né? Ação. Vamos agir. Às vezes não o primeiro tiro não vai ser o certeiro, mas continue tirando até acertar. Autoconhecimento também é um negócio bacana, né? Falar, como é que eu funciono?
né? Você se conhecer. Putz, em determinado assunto, pode ser que eu me congele, como é que eu resolvo isso? Como é que eu, né, me conhecendo, como é que eu consigo, né, me desvencilhar de determinada situação, vamos dizer, de determinado desafio, né? Como é que eu vou vencer? Então, parte muito de você, né? De você se conhecer e de você ter ali, e você não se conhecendo, né, você consultar quem te conhece. Né? Então, eu acho realmente muito bacana essa troca, né? Eu acho muito interessante. Legal. Eu tenho uma visão também que eu acho que é importante, que tudo isso que a gente vai falando, esses processos, tudo leva um tempo, né? E hoje também o mundo, principalmente com esse advento do celular, da internet, está tudo muito rápido, os resultados são rápidos, e com essa cultura de startup também, né? Tudo é unicórnio, tudo tem que crescer rápido, erra e corrige, e é uma startup que valia um valor hoje, e depois de um mês vale outro, e fecha e abre, e as pessoas estão também buscando o resultado de forma imediata, né? E aí elas, às vezes, param de prestar atenção na jornada. E aí fica, às vezes, sofrendo, se prendendo ali, né, nos momentos, e esquece, às vezes, de dar o passo, um degrau de cada vez. E, às vezes, esquece do objetivo de médio, longo prazo e olhar para o todo, né? Como é que vocês veem isso hoje, atualmente? E trazendo para a carreira de vocês, como é que é olhar para trás e ver essa construção acontecendo? Você falou uma coisa bastante importante. O líder, ele tem que mudar esse foco às vezes, né? Ir lá no detalhe, resolver aquela questão lá mais próxima, mas sempre ter uma visão superior e enxergar se o caminho que está sendo percorrido realmente é o correto, né? Como que as peças estão se movimentando. Esse movimento, né, de olhar o micro e crescer, né, e olhar de cima, eu acho que é bastante importante para que o objetivo final seja alcançado. Então, assim, vai lá e volta, né? Vai lá e volta. Nunca só no micro e nunca só no macro. Todo mundo precisa saber o caminho que a gente está, qual é a direção que a gente está, que o time está tomando, que a empresa está tomando, ou que, vamos dizer, qual é o rumo que a gente tem que seguir. Né? Às vezes, muitas das vezes, a gente discute estratégia, tem informações de estratégia dentro da companhia que você às vezes não pode divulgar nem para a equipe, mas você precisa saber ali que determinado caminho precisa ser tomado. Ou fazer, ou traduzir numa linguagem, ou vamos dizer, aquelas informações em que você possa levar para a sua equipe. Assim, olha, a nossa direção precisa ser aqui. Em determinados momentos, a gente precisa pegar, reunir ali e identificar esses pontos micro, porque eles dificultam bastante essa jornada. Né? Eles dificultam bastante todo esse caminho. E a gente pode ficar parado aqui, né? Já aconteceu várias vezes comigo, da gente ficar parado aqui e aquela velha história da formiguinha, vamos dizer, você tá vigiando a formiguinha aqui e o elefante passando nas suas costas. Então, você precisa ter, a gente precisa ter o discernimento ali de pegar o micro, de tratar aquilo ali, como o próprio Cássio falou, eu faço minhas as palavras dele. Você precisa tratar aquilo ali pensando em como aquilo vai impactar no resultado lá na frente. E o mais interessante é que, às vezes, nessa trajetória, você vai ter que tomar a decisão de mudar de curso. Né? Às vezes, aquele caminho que foi traçado inicialmente, como ele era hipotético, né? A realidade o transformou e você vai ter que tomar a decisão de mudar um pouco a direção para atingir o objetivo. Né? Então, essa visão ampla, eu acho que ela é muito importante, tanto para você atingir o objetivo, quanto para você julgar e ver se é necessário você mudar o curso. Legal. Para vocês também comentário, Alex também quiser, um caso sobre esse, estou falando da jornada do imediato, né? Eu, se eu não me engano, acho que eu tinha 22 anos, né? Eu tinha assumido o primeiro cargo de gestão, né? E aí eu estava ali num cargo de gestão e aí resolvendo alguns assuntos, não estava dando muito certo, talvez me coloquei naquela posição mais de vítima. O pessoal não muda, então
eu não tenho o que fazer, terceirizei a culpa, né? Manda todo mundo embora. Né? Mano, tava no primeiro cargo de gestão. 22 anos foi outro dia. 22 anos. Foi outro dia. Que isso, cara? Obrigado. Eu ia falar a mesma coisa. Tinha 22 e aí... Se fosse mulher, ia gostar. Aí eu pensei... E eu já tinha um objetivo claro, não, eu quero um dia estar numa posição mais de executivo, né? Eu tinha essa visão clara de onde eu queria chegar. E aí eu chamei uma colega muito próxima e falei, quer saber, eu vou desistir disso aí, o pessoal não tá dando certo e tal. Ela falou assim, não, beleza, desiste, vai lá. O mercado vê aí o que você vai encontrar, vê se você vai para a mesma posição e tal. E aí, você está preparado mesmo para ir para o mercado e tal, e desistir de tudo? Aí me faltou coragem, sabe? Eu fui dar uma revisitada e vi assim, opa, tá faltando algumas coisas, será que eu tô tão bom assim? Esse é o feedback, velho. Não é uma sessão de você estar sentado junto com o cara ali, junto com o RH, nada não. Esse é o insight, é o estalo. E o que aconteceu que eu queria que muitos vocês comentassem? Nessa época, então, que eu estava cheio de razão, e mesmo cheio de razão, ainda me tratando como vítima, porque o resultado não vinha, eu botava a culpa nos outros, né? Aí ela falou, então vai, beleza, legal, vai mesmo. Manda aí, vai ver como é que o mercado vai te ver e vai lá que você é o bonzão, né? E aí então parei um pouquinho, dei uma refletida e verifiquei, poxa, acho que é melhor ficar aqui quieto. Mas eu já sabia o objetivo, onde eu queria chegar e tudo. E essa conversa faz muita diferença para mim hoje, porque quando eu olho para a jornada, na posição que eu estou hoje, olhando, eu olho lá para trás, para 22 anos, e quanto aquela conversa foi importante para mim, porque eu comecei a pensar naquilo que eu não tinha e aquilo que eu precisava fazer para dar o resultado naquela época, precisava ser feito e tudo. Então passou um tempão, sabe? Alguns anos, estou com 34, passou 12 anos de uma certa experiência para entender que ali era a decisão errada, né? Então, olha a jornada, olha o tanto de coisa, e hoje, que nem vocês estavam falando, eu sei que nada sei, estou aprendendo a toda hora, todo momento crescendo, e ainda tem muita coisa a descobrir, muita coisa a passar. Mas olha o tempo que passou dentro desse processo, né? Então, quando eu olho para isso, eu falo, caramba, cara, não tem jeito. Às vezes você acha que tá cheio de razão e que pode tomar decisão rápido naquele momento e é só fazer. Então, essa foi a experiência que eu vivi durante esse processo, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, sobre esse aspecto, né? Às vezes do imediatismo mesmo e dessa jornada, assim, passando. Eu acho que esses momentos difíceis nos forjam a amadurecer ou a assumir, tomar decisões que, se eles não acontecessem, você não tomaria, né? Então, hoje eu vejo em muitos momentos da minha carreira onde eu tive desafios difíceis, né? Momentos tensos. Foram os momentos, eu acho, que eu aprendi mais, né? E que acrescentaram mais na minha carreira, e hoje virou história, né? Vira história para contar, né? Quantas vezes a gente já aconteceu de eu fazer mudanças, de ficar 48 horas acordado, né, para entregar uma... Não estudou, né? Não estudou, sua mãe falou, vai ser médico. Não estudou, ficou na TI. Foi mexer com TI, né? Eu bati seu recorde. Carnaval inteiro. Entrei na sexta e saí na segunda. Outros não estudam, esses turma não estudam. Carnaval todo já. Já vi. Sem dúvida. Vai lá, Cássio. Não, mas eu acho que assim, os grandes problemas, né, tem que ser enfrentados, como eu disse, com otimismo e automotivação, porque é neles que você vai se forjar e, né, tomar decisões que te forçam a pensar de uma forma mais contundente e depois viram histórias, né? Viram experiências que você conta. Puxa, naquele dia que eu estava lá tenso, né? Fiquei 2 noites sem dormir, me forçou a pensar numa solução que resolveu. Olha que legal que eu passei por isso, né? Então, às vezes, no momento não é tão agradável, mas esses momentos difíceis, eles são necessários para te forjar. Eu tenho até vamos dizer, um caso, entre aspas, prático. Teve uma vez uma decisão que a gente teve, que eu fui obrigado a tomar. Tomei em função de determinados parâmetros ali, de uma determinada situação, eu tomei uma decisão e eu cheguei e não deu certo,
né? O negócio não deu certo. E o CEO da companhia virou para mim e falou assim, nós perdemos 1 ponto percentual na nossa margem por conta desse erro. Né? Desse jeito. E eu até então, né, ainda no início ali da minha carreira de gestor e tudo mais, falei assim, pô, como com perdão da expressão, what a porra is that, né? O que é isso? Né? Um ponto na margem, pô, e daí, né? 1 ponto percentual, 1%. Né? Ainda pensei que 1% não é nada. Falei assim, não pode ser isso, porque... Né, se ele tá falando um negócio desse, né? Dependendo do ramo. Sem vaselina. Pois é, não. Sem vaselina e com areia, deixa eu ir descobrir o que é. Você ter, o final da história é o seguinte: eu fui fazer pós-graduação de MBA para me entender. Falei assim, eu preciso entender mais como é um negócio. Não do ponto de vista de tecnologia aplicada ao negócio, mas vamos dizer, no papel ali do acionista, né, não existia C-level na época, né, do diretor, do superintendente, como ele vê o negócio. Então, olha para você ver como é que um negócio, claro, né, tinham outras motivações, mas assim, me levou a fazer o estudo, né, de um negócio que não era ali da minha... Eu era, vamos dizer, aquele cara técnico, né, só o gestor, o técnico que subiu para a gestão, né, e isso me deu um molde de como eu poderia melhorar aquilo e entender, né, que uma decisão daquela, né, uma nova decisão daquela, eu teria que olhar o quanto isso impacta na nossa margem, o quanto isso impacta na produtividade. Se eu vou, né, se na época, né, ainda estava lá na Brasil, por quanto tempo se isso ia impactar na entrega de uma máquina para um cliente, entendeu? Então, esse tipo de coisa vai moldando a gente, né? São as necessidades que a gente tem, né? E mais de uma vez, você pega, volta para o banco da escola, senta lá e vai ver um monte de coisas sobre determinado assunto que não tem ligação, talvez até ligação direta com a tecnologia, mas tem sobre um negócio com aquilo que você está fazendo, né? Ou de concessionária, seja de relógio, como um relógio precisa ser montado, qual que é o tempo, como, né, uma cadeia, né, a cadeia produtiva de um relógio e tudo mais. Então, são né, indo, né, vamos dizer, pensando lá atrás e tudo, problemas ou decisões erradas que a gente toma, e a gente toma muita decisão errada até hoje, né? Sim. Claro, você está sempre tentando acertar, ou você toma aquela decisão baseada, como eu falo, toda decisão ela é baseada numa série de parâmetros que tem ali à sua volta. Você pode ter todos eles e tomar uma decisão certa, pode tê-los todos e tomar uma decisão errada, pode não ter, enfim, né? Mas essas decisões, né, erradas que a gente tem, se não tiver um aprendizado, né, tem que virar lição, né? Tem que virar lição. Senão você simplesmente perdeu uma excelente oportunidade de crescer. Fantástico. Pô, eu falo que C-Legends é um MBA expresso, cara, porque se você parar para pensar, eu fico escutando aqui, cara, uns negócios... Às vezes as pessoas não percebem, né? Tem gente que... Eu decidi na minha vida já tem um tempo, né, aprender com o erro dos outros. É uma decisão. Eu percebi que é uma decisão. E aí, quando eu fico escutando isso, cara, assim... E o que você falou aí das decisões é o tempo inteiro, né? É o tempo inteiro. E tem hora que você chega na situação, na bifurcação, fala, cara, eu vou tomar uma decisão... Eu não sei que decisão que eu tomo. Bom, eu vou tomar a decisão que a maioria já tomou, porque eu não tenho parâmetro, né? Quantos caras de TI já compraram aquele sistema que não era o que ele queria, mas comprou aquele porque é o que a maioria comprava, porque se desse errado, ele podia falar assim, não é culpa minha, todo mundo comprou. Quantas vezes, né? Eu, quem era de empresa pequena, quando ia vender, cansou de, né, tomar toco por causa disso. Você fala, o cara não quer nem ver o novo, melhor, mais barato, porque tem medo, né? E às vezes não é medo.
E tem o outro lado, né? Às vezes a grande oportunidade está exatamente você encontrar aquilo que ninguém viu ainda, né? E tomar a decisão certa, ao invés de cair um ponto percentual, subir 3 pontos percentuais. Imagina. O cara te chamar, o cara falar assim, bicho, o que você fez, né? Quando acontece isso é bom. Bom, gente, virando um pouco a história, né? Porque em alguns momentos o Sidney falou e o Cássio também, né? De trocar experiência. Quem é inteligente hoje ganha dinheiro com isso. Vou dar um exemplo aqui, né? O Gartner, peer-to-peer. Quem já não foi cliente do Gartner, eu já fui cliente, né? Peer-to-peer. Aí o cara vai lá, pega um cara... Não tô elogiando, viu, gente? Mas, assim, é uma forma inteligentíssima de ganhar dinheiro, né? Claro. Pô, vou pegar o Marcelo aqui, escolher o seu par lá, pô, vocês dois para conversar, fica ali só... Fazer um benchmark. Né? Benchmark e tal. Bom, naturalmente, você não precisa ser cliente do Gartner para fazer um peer-to-peer. Agora, para você de verdade ter o seu par, né, ou mesmo que não seja um par direto, contribuindo com você, você tem que ter um mínimo de relacionamento com a pessoa. Eu, quando assumi a posição que eu estou hoje, né, eu nunca tinha pensado em ser CEO. Não fui, né, recebi um convite e tal, e assim, falei, cara, e agora, né? E agora? Primeira coisa, depois de agradecer a Deus e de pedir para ele, né? Falei, Deus, me ajuda aqui, porque eu vou aceitar esse troço. Vou aceitar aqui, mas assim, olha a minha carreira igual um queijo suíço, cheio de buraco, né? Falei, Deus, me ajuda aqui, porque não vai ser fácil, não. Segunda coisa que eu fiz, falei, cara, quem são os caras que eu conheço, que eu tenho acesso, que eu admiro? Fiz uma listinha lá, fiz mesmo, e comecei a ligar. Primeiro que eu liguei, depois eu já convidei ele várias vezes, Alexandre Flores, que hoje está como diretor executivo da Unimed Participações. Ele era superintendente aqui. Como ele tinha sido empreendedor, já tinha tido empresa, eu olhava para ele e falei, cara, você vai de um lado para o outro, você vai no horizontal aqui, vai lá, bicho, você domina um tanto de coisa, como que você faz isso, né? Mandei uma mensagem para ele, tá aqui no meu celular, ô Alexandre, sumiu um negócio de CEO aqui, bicho. Tem jeito de você me arrumar uma meia hora aí pra você me dar umas dicas? Falei, claro! Cara, no mesmo dia, marcou, ficamos lá, me deu um tanto de dica, notei tudo, parei depois, fiquei pensando. Bom, por que deu certo isso? Por causa de um relacionamento. Se eu perguntar para vocês se network é importante, né? A resposta é óbvia. Né? Óbvia, né? Uhum. Mas como é que a gente constrói? Como é que vocês constroem um network para você poder fazer um peer-to-peer, por exemplo? Eu acho que, como eu citei há alguns minutos atrás, né? Em Belo Horizonte não é muito difícil de fazer network, né? O mundo de TI aqui não é tão grande. Né? Eles falam que Minas é um ovo e a TI é uma gema, né? Então você acaba conhecendo todo mundo. Mas a genuidade que a gente citou antes, né? De ser genuíno, de querer aprender, e o fato também de já ter passado por algumas empresas, eu acho que isso propicia a você a abrir o caminho e ter esse contato, né? Uma coisa interessante que algumas décadas atrás, eu acho que na época dos nossos pais, né? Era muito bonito você trabalhar 30... Meu pai trabalhou mais de 30 anos numa empresa só, né? E se orgulhava disso, eu também me orgulho muito dele. Mas hoje, como o mundo mudou muito, a gente tem que acompanhar o mundo, né? Eu acho que é muito interessante você conhecer várias culturas de empresas. E isso também propicia, Alex, a você ter contato com outras pessoas, né? Então, hoje, eu já passei por 6, 7 empresas e esse network vai muito também desse contato que a gente tem com várias empresas, né? Mas você não acha que as empresas, elas são a oportunidade para você fazer conexão? Claro. Mas a conexão mesmo vai um pouquinho além da empresa? Sim, esses eventos de TI que a gente participa, deu uma congelada aí na pandemia, né? E a própria solução dos problemas, né? A gente já citou aqui, tô com um problema aqui. Você lembra de uma pessoa que já passou, foi o mesmo caso que você citou, né, que acaba sendo uma oportunidade ou um desafio, né? Você lembra da pessoa e liga lá, cara, vamos conversar sobre isso? Vamos trocar ideia? Então, isso tudo ajuda a você crescer esse network. Como eu falo demais, então, então, assim, Mas apesar de falar muito e tudo mais, em determinados momentos eu sou tímido, assim, para chegar e tudo mais, para chegar, até eu chegar, ter coragem e tudo mais, de chegar no grupo e
tal, e começar aquela conversa, não, mas depois eu acho que acaba fluindo, você acaba ali buscando uma experiência, por exemplo, os eventos ajudam bastante, e ali você conhece um que vai conhecendo o outro, e a gente acaba, né, até em função, mais uma vez, né, parafraseando o Cássio, do mercado, principalmente do mercado mineiro, ser um mercado menor e tudo, onde todo mundo conhece todo mundo. E sempre né? baseado em confiança, né? Exatamente. O mineiro é muito desconfiado, né? Eu acho que vocês que já tiveram um relacionamento com empresas de TI Vocês são do Brasil desconfiados inteiro. demais. Vocês três, para vender para vocês três, vocês não sabem a dificuldade. Para de falar com isso. Para de falar com isso. Que você tá vendendo demais. Eu sou meio difícil. Feedback de pessoas, né? De outros estados. E o Brasil é um continente, né? São Paulo é uma cultura diferente da de Minas, que é diferente do Rio, que é diferente do Nordeste, que é diferente do Sul, né? Então a gente acaba escutando isso. E o mineiro, ele realmente... o Lara me oferece um produto, eu vou lá no Sidney, você comprou lá, como é que é? Exatamente isso. Legal, Isso porque me já exatamente já há isso. 10 anos. Imagina se não conhecesse. Mas é uma característica nossa que com essa universalização a gente tem que... É isso aí, não é tanto ao mar nem tanta terra, tem que vencer isso um pouco também. Não, quantas vezes eu peguei, vamos dizer assim, às vezes apresentação de case de sucesso de um produto qualquer, né? Um dos maiores projetos que eu fiz lá na Séculos foi assim. Né? Eu vi o case, né? O case lá, tudo mais, apresentou, eu era amigo do CIO, falei assim, senta aqui, vamos conversar aqui, como é que é esse negócio aí? É assim, assado. Falei assim, você vai comigo lá? Pra gente vender o negócio e tudo mais. Falei assim, ó, tal empresa tá usando. Falei, é mesmo? Eu quero ver. Vamos lá ver. Né? Vamos lá ver. É tomar a decisão certa, não estamos brincando aqui, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Aqui tomar a decisão certa. Assim, é uma facilidade, é uma característica boa do mercado mineiro esse negócio. Obviamente, a gente esconde os dados, vamos dizer, esconde a informação que é estratégica para a empresa, mas os cases não. É verdade. Entendeu? Muitas das vezes, tem um case assim assado. Falou, Cássio, você fez isso lá, como é que a gente faz? Vem cá. Quantas vezes eu recebi gente de outras empresas lá para mostrar aquilo que a gente estava fazendo, né, por onde eu passei, sabe? Reunia com o negócio, conversava inclusive com o pessoal do negócio, falei assim, olha, o pessoal da empresa XYZ está querendo mostrar aqui o projeto, aquilo que vocês estão fazendo, aí a área de negócio, aquilo que vocês estão fazendo com a ferramenta tal, vocês recebem? Ah, sim, recebemos, tal dia. Tá lá, vem a mesa redonda, apresentava, cafezinho com pão de queijo, né? Que é uma beleza, vira aquela conversa ali e várias vezes. Perfeito. Assim, eu estou como vice-presidente comercial da Sucesso, né? Lá com o Celso Chapinotti, né? Um grande amigo. Um abraço para ele. Sou fã dele também. Entrevistei ele no episódio lá do início do 101 e já falei para ele, na hora que ele tiver saído daquela região dele lá que chama de Grande... Como é que é lá? Matias Barbosa. Grande Matias Barbosa, né? Porque ele sai da Grande Matias Barbosa, ele vai estar aqui com a gente, figura, né? Eu também é outro que eu falo, né? Para mim existe Gartner antes de Celso, depois de Celso, né? ACDC. Cara que eu admiro pra caramba lá. Bom, mas eu tô lá com ele e papel lá é junto com o time, né? A gente vender patrocínio. Uma instituição sem fim lucrativo não para de pé se não vender, né? E qual que é a visão, né, do mercado? Exatamente essa, né? Aí vem as multinacionais, as empresas fora daqui de BH, né? Para conversar com a gente. Aí o cara falou, porque eu tenho isso. Eu falei, deixa eu te contar um negócio. Você já conhece Minas Gerais? Tem algum vendedor aqui? Deixa eu te contar aqui. Deixa eu te contar um negócio. Olha, eu sou daqui. Filhinho, senta aqui que eu vou te explicar como é que a banda toca aqui. Sou daqui. Já fundei empresa aqui. E a empresa que eu fundei aqui, junto com outros amigos que tinham sócios daqui, mesmo assim nós fizemos lançamento no Jantar da Sucesso. Mesmo assim. Então, diferença para você entender. Por exemplo, você é de São Paulo, o executivo toma uma decisão, ele está olhando o bônus dele, o resultado dele.
Ele olha que é o melhor papá. Belo Horizonte, Minas Gerais e BH principalmente, é o seguinte: senta aqui, vem cá, vamos ver o que você já fez, para que você já entregou, onde é que você mora, vamos tomar um café. Por quê? Porque muitas vezes, e eu acho que é do mercado, você tem um dono envolvido. Aqui você tem muita empresa com característica familiar. Familiar. Sim. Então a empresa familiar tem um dono. Então, às vezes, o dono é o presidente, ou mesmo que ele não seja o presidente, ele está no conselho, mas está muito próximo. Uhum. Então, você acaba tendo essa necessidade, né, de, pelo menos a minha percepção, não estou falando que isso é uma verdade, é a minha percepção, para tomar a decisão, ter mais ingredientes, porque são cobrados de você, outros que do lado de fora não são. O cara quer ver lá o resultado, tal. Não deu certo, não, o cara vai embora, né? Vai para outro. Né? Aqui você tá aqui, né? Aí você encontra com o seu chefe lá no supermercado, né? Então, essa é uma diferença. Mas é só complementar, às vezes, na grande maioria das vezes, eu não acho isso eu não acho isso bom. Porque a gente acaba perdendo, né, o Cássio? Eu não sei se o Cássio já passou por isso, já deve ter passado. A gente perde muita oportunidade de fazer as coisas mais rápido, sabe? Assim, mas você já vendeu para quem? Pô, na maioria das vezes não importa para quem que você já vendeu, né? Se o negócio é bom, se é adequado para o meu negócio, se eu vou, vamos dizer, se eu vou ganhar lá os 2, 3 pontos de margem a mais, azar para que o cara vendeu. Se ele não vendeu para ninguém, beleza, você é o primeiro. E às vezes também sair dessa posição de olhar quem já fez e copiar só ir na certa e ser protagonista também, né? De inventar coisa nova, né? Eu já participei de projetos onde, né, infelizmente, ninguém nunca tinha feito. Implantei um sistema que, na época, né, o SAP era novidade, nunca tinha ido para a nuvem. Vamos fazer? Vamos. Vai dar certo? Tecnicamente, desenhamos. Eu acho que vai. E vamos fazer. Mas ninguém nunca fez. Ok, tomada de vamos risco, fazer. Né? Tem um certo risco, mas o detalhe e a procura por dados e usando ferramentas, eu tenho um grande percentual de dar certo. Então não dá para ir também, né, Lara, só na certa, né? Às vezes você tem que ser protagonista e inventar coisas novas. E aí que você se diferencia, né? E eu não estou falando que eu concordo com isso não, viu, gente? Eu estou contando que é assim ainda. E eu acho que é muito ruim. Né? Se a gente for olhar na prática, São Paulo, uma das variáveis que faz com que o negócio flua, né? Quem já morou lá, eu já morei lá, né? Trabalhei lá, assim, e depois que eu fiquei 3 anos com o escritório lá e vim só final de semana, depois que eu voltei para cá, eu tive uma dificuldade gigante de ficar aqui por causa disso. Falei, cara, aqui, pelo amor de Deus, né? Para quem é da área comercial, né? Oportunidade não muda de estágio, né? Ela vai fazer uma viagem, né? Demora 5 dias, 6 dias. É característica. Mas, já que é assim, ainda é assim, né? A gente tem que saber como a banda toca em cada lugar e surfar a onda, porque senão você não vai fazer de um jeito nem do outro. Mas eu concordo que muitas das vezes não faz sentido, não. Tá certo. Assim, é o modelo, é como funciona, é a vida, né? Mas não necessariamente, não necessariamente, ou nem sempre eu concordo que isso seja bom. Eu não acho, na maioria das vezes, que seja isso tão bom assim. Mas, enfim, a gente precisa, né? A banda toca, a gente tem que dançar do jeito que a banda toca. Vamos finalizar então, Marcelo? Bora. Na hora. A conversa passa, ela boa, né? Demais. Eu queria pedir, né, para vocês dois e para o Marcelão também, porque o Marcelo também tem, já que a gente está falando agora até de papel de cliente, né? Ajudar meus contemporâneos, meus amigos vendedores, vai ver account plan aqui, né? Como vender para os heads, como é que esses caras pensam, né? Como é que era o Globo Repórter, né? O que eles fazem? Como é que o que eles comem, onde gerentes de TI, onde comem, o que sentem, né? Hoje no Globo Repórter. Exatamente. Mas, enfim, para finalizar, queria que vocês deixassem dentro desse conceito de inspirar as pessoas. Às vezes você tem alguma dica que a gente acabou não explorando, algum ponto. Fique à vontade. No começo da nossa conversa, né, antes de começar a gravar, eu comentei aqui com a equipe que, né, o que me chamou mais atenção nesse programa de C-Legends é a desmistificação, né, de profissionais que percorreram uma carreira, né, e aí todo mundo pensa que
Né? Quantas vezes eu lá, programador ou analista, olhava para o gerente geral ou para o diretor e, cara, o que é isso, né? O cara tá lá no Olimpo. Não é assim. Qualquer pessoa pode chegar lá, né? Não tem misticismo nenhum, não tem segredo, ninguém tem que ser super-homem, né? Você tem que analisar as suas decisões, tomar as melhores decisões. E uma coisa, né, que eu acho interessante também todo mundo falou nisso aqui, de ser ajudado em algum momento, né? Pessoas que enxergaram em você um potencial, te deram um caminho, te ajudaram, né? E o que eu penso hoje às vezes, para agradecer a isso, você não precisa de ajudar quem te ajudou. Gere uma corrente do bem, né? Ajude outras pessoas para que essas pessoas ajudem outras, né? E essa corrente do bem, se propague, né? E as empresas ganham com isso, os profissionais ganham com isso. A TI hoje vive um momento interessantíssimo. Acho que na minha carreira eu nunca vi a TI num momento tão inflado como está agora, com a pandemia. Eu acho que as empresas têm que aprender que... Eu acho que 2 áreas, né, são bastante importantes. Tem que tomar lugar bastante importante nas empresas. Uma é a TI, né, quanto o processo foi digitalizado, né? Esse bichinho aí do Covid, ele conseguiu alavancar muitos processos em TI que milhões de reais não conseguiram, né? Então a TI... A piada hoje... lá de que a transformação digital foi feita pelo Covid, né? Foi feita pelo Covid, muitas delas sim. Muitas delas sim. E a TI hoje, então, ela pode ser a diferencial numa empresa, né? Ela propiciou o trabalho remoto, ela mudou a questão, né? Hoje, trabalhar híbrido ou totalmente remoto já não é mais mistério para as empresas, né? Então a TI, pessoal, tomou uma importância muito grande nas empresas e isso tem que ser considerado. Os cargos de TI tem que estar lá junto com o negócio para fazer essa diferença. E a outra área que eu acho que tomou bastante importância nas empresas é o RH. As pessoas não pensam e não trabalham mais como antigamente. E não dá para, como eu falei no início, as pessoas não podem ser tratadas no atacado, né? Você tem que entender como atender a cada nicho e extrair o melhor de cada um, né? Então, a mensagem eu acho que eu deixaria é essa. As pessoas não podem ser tratadas no atacado, né? A TI hoje tem uma importância muito grande nas empresas, ela pode fazer a diferença. E essa ideia de passar, né, as pessoas que trabalham com você, dar esse empurrão, propiciar esse elo do bem, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ser genuíno e trazer isso para dentro das empresas. Lógico que pensando na empresa não é instituição de caridade, de caridade, né? Tem que dar resultado, mas o como eu acho que é bastante importante. Precisa falar alguma coisa? Claro. Mas assim, eu faço obviamente minhas as palavras do Cássio, mas cara, não tem glamour nenhum. Né, a vida de um gestor de TI, não é glamour, uma sala ou nem usa mais, né? Tem uma secretária, não é glamour nenhum, cara. É fruto de muito trabalho, de muita ralação, de muita briga com a família, sabe? De muitos momentos, né, onde você pretere as pessoas que você mais ama para estar comprometido com o resultado de uma companhia, né? E aí a gente fala, né, aquelas frases feitas, mas tem uma que ela encaixa muito. Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, xará. Entendeu? Importantíssimo isso. Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Vai ralar. Quem ralar e com força, com vontade e com comprometimento, né, tem todas as credenciais, né, para ser um grande profissional, para ser reconhecido, não só em TI, mas em qualquer ramo de atividade ou ramo dentro da companhia, né? Fácil? Claro que não, pô, né? Senão todos seriam, né? Mas é fruto de muito trabalho, muito comprometimento. É isso aí, você que está assistindo a gente aí, você pode chegar lá. Claro que pode, pô. Todo mundo pode. A gente torce muito, né? E contem conosco se precisarem, né? A gente está aí para tentar apoiá-los.
Sensacional, né? Então, o que eu vou falar? Vocês falaram tudo. Mas é importante, pessoal. Assim, o recado que eu deixo da minha experiência que eu vivo hoje, vocês falaram muito. Acho que talvez um dos pilares que eu mais valorizo hoje, primeiro, é a gratidão. Realmente, as pessoas que me orientaram e tiveram paciência comigo nos momentos mais difíceis. E você falou uma coisa muito legal, o Cássio, que eu não preciso devolver a elas, né? A outras. Se eu continuar fazendo isso também, hoje eu entendo a importância disso, tento fazer o máximo disso possível. Obviamente que é natural que às vezes no início da carreira você trabalha muito para receber pouco, né? Obviamente, você dá muito mais esforço e recebe muito menos do que aquilo que você acha que merece, mas um dia você chega lá e vai continuar nessa mesma situação, às vezes trabalhando muito e recebendo pouco. Você acaba recebendo menos ainda, né? Vai aqui, isso vai afunilando e tem muita gente querendo o seu lugar, né? Tem verdade, você não pode falar, não. Mas um dia você chega lá e vai receber bem, cara. Acontece. Um dia você é remunerado pelo esforço que você praticou e pelo esforço que você fez. Mas gratidão, muito esforço, muito trabalho, dedicação, estudo, acho que é importante. O network que foi falado aqui, eu acho que é extremamente importante as pessoas te ajudarem. O olhar para as pessoas, importantíssimo. O Cássio também trouxe isso, também trouxe, Sidney. Hoje eu me importo muito com as pessoas, o resultado é por intermédio delas. A visão que a gente tem tanto do negócio, tecnologia faz parte do meio pelo qual o negócio às vezes atinge o resultado. E as pessoas que fazem a TI, as pessoas que fazem o negócio, a empresa, são o resultado. As empresas não são os computadores, não são os sistemas, não são o caixa que ela tem. A empresa é as pessoas que estão dentro dela. Então essa para mim é a principal visão e principal recado assim, para as pessoas. Mas não desista. Ultrapasse o feedback difícil, ultrapasse os projetos difíceis, acredite em você mesmo e quando estiver fraco, procure um amigo que possa te incentivar, alguém que possa estar junto com você. E um ensinamento que eu tive durante minha carreira, muito importante, os momentos mais difíceis, foi até com o Alex, ele sabe disso que eu já falei. Na hora de tomar a decisão, de passar, mantenha calma. Serenidade. Serenidade. De cabeça quente, você só faz bobagem. Espera mesmo. No momento da tribulação, você não toma a decisão, relaxa, espera um pouco, dorme um dia, no outro você toma a decisão e vai embora. É isso que é importante. Foi um prazer, foi uma honra dividir o microfone aqui com essa lenda. Cara, um amigo, uma pessoa que eu admiro pra caramba. Muitíssimo obrigado por tudo, meu velho. Eu que agradeço, muito bom estar aqui com vocês. É interessante, eu sempre do outro lado, né, da telinha, assisti vários episódios do Sea Legends e estar aqui agora é realmente uma honra. E ainda mais com esse público aqui, com essa equipe tão importante. Muito obrigado por tudo. É isso aí. Satisfação, pessoal. Vamos tirar foto? Esquece lá de Valeu. clicar lá em seguir a gente. Abraço. Um joinha lá, hein?